E aí tudo bem, aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise de uma placa de vídeo que tá geral falando comigo que pode ser o melhor custo-benefício do AliExpress hoje, a RX 5500 XT de 8 GB. Inclusive é uma placa de vídeo que até trouxe conteúdo há alguns tempos atrás, dizendo que seria uma placa de vídeo interessante para a gente ficar de olho nela, uma vez que ela poderia vir a ser um grande custo-benefício. E hoje, por exemplo, lá no nosso grupo do Telegram, a gente tem conseguido encontrar essa placa de vídeo por até R$ 529, com cupom de desconto, de novo usuário, ou 584 sem cupom nenhum, cara. Bom, primeiro a gente tem que entender direito por que as pessoas estão falando que ela é o maior custo-benefício do momento. Isso porque ela é uma placa de vídeo forte o suficiente para rodar qualquer jogo da atualidade com um gráfico bonito e uma boa taxa de frames na tela, como a gente pode notar aqui no teste do canal Test in Games. A RX 5500 XT realmente é uma placa de vídeo muito barata e perfeita para quem quer montar um computador barato. Com toda certeza, a pessoa que comprar uma RX 5500 XT não vai ficar decepcionado com a capacidade dela de rodar jogos. Só que hoje nós temos outra placa de vídeo que é até mais barata que a RX 5500 XT e também dá conta de rodar todos os jogos com gráfico relativamente bonito e com uma boa margem de FPS, que no caso seria a nossa RX 580 de 8 GB chinesa na sua versão de 2048 núcleos, que acaba custando aí uns R$100 a menos do que a RX 5500 XT. Ainda assim é uma ótima placa de vídeo, a gente conseguiu comprovar isso aqui no canal. Obviamente que dentro do universo das RX 580 do AliExpress, nós temos algumas de péssima qualidade, porém, a que eu comprei, que é da loja da A51RIS, que no caso seria a Shelly Official Store, é de fato uma placa de vídeo muito boa, tá? Tanto em questão de temperatura, quanto em questão de performance. E hoje a gente encontra ela em torno aí de R$400. Vale lembrar que hoje, devido a grandes possibilidades de opções de placa de vídeo barata no AliExpress, se você tiver um pouquinho mais de grana, você consegue, por exemplo, comprar uma placa de vídeo que roda absolutamente tudo no Ultra, às vezes com R$1.000. Se você tiver, por exemplo, uns R$2.000, você compra uma placa de vídeo para rodar tudo no Ultra em 4K, que seria uma RTX 3070 da vida. Então, hoje, a cada 100, R$200 de diferença de orçamento que você tem, você consegue comprar uma placa de vídeo melhor que compensa mais dentro daquele orçamento. Mas eu diria que no orçamento barato, ou seja, para as placas de vídeo mais baratas mesmo, que rodam todos os jogos, a gente tem no topo a RX 580, que eu acabei de mostrar, e a RX 5500 XT. E aí rola sempre aquela dúvida, o pessoal tem me perguntado bastante qual vale mais a pena comprar, se é a RX 5500 XT ou a RX 580. Detalhe, isso para quem não se importa com gráfico, que é um gráfico bonito, mas não se importa se o jogo tá no Ultra, se ele tá no médio ou no baixo, para essa categoria de pessoas, tá? E é claro que no vídeo de hoje a gente vai fazer as contas aqui de qual placa de vídeo acaba compensando mais em relação de performance e preço entre essas duas. Para ajudar a gente a chegar a essa conclusão, nós vamos usar o site do Tech Power Up como referência, já que aqui eles têm um banco de dados de todas as placas de vídeo do mundo e também a relação de performance entre elas. A gente consegue ver que a RX 580 vendida no AliExpress, que é a versão de 2048 SP, é uma placa, por exemplo, um pouquinho mais forte que uma GTX 970, que é uma ótima placa, um pouquinho mais forte que uma RX 570, mas ela, em comparação, por exemplo, com a RX 5500 XT, acaba sendo uma placa de vídeo 12% mais fraca. Bom, se a gente sabe que a diferença de performance relativa entre uma e outra, claro que isso pode variar, mas no contexto geral, a gente tem 12% de diferença de performance. Para RX 5500 XT valer a pena, ela não pode custar 12% mais caro do que a RX 580. Você não concorda comigo? Detalhe que vale a pena mencionar que hoje a gente tem várias versões da RX 580. Essa foi a que eu testei e ela tá custando R$484 hoje. Você usando o cupom de novo usuário, que é o BRNew, ela cai para 429. Porém, a gente já tem outras lojas, como por exemplo essa loja aqui, que é a PLADN Official Store, que é nova, o pessoal tá comprando muito dela, que tá vendendo a RX 580 de 8 GB por R$327, por exemplo, para quem usar novo usuário, o cupom, ou 382. E segundo a descrição da loja, ela entrega de fato aqui uma RX 580, tá? Só que, por exemplo, a gente consegue encontrar a loja da Veneda, que no anúncio da RX 580 oferece uma placa de vídeo que vai poder ser a RX 580 ou não. Pode vir uma RX 470, pode vir uma RX
570, tudo no mesmo link, só por 431. O cupomzinho de novo usuário também, o BRNew, né, 35, vai cair aí R$55, que vai fazer ela ir para casa uns 300 e poucos reais. Tem também da loja da Graphics Player, mas eu vou usar como referência da 51 RISC, que foi o que a gente testou e a gente pode assegurar a qualidade da placa. Então, para usar como referência, vamos pegar aqui o menor valor que a gente consegue pagar na RX 580 da 51 RISC, que tá R$ 429,93, versus o menor valor que a gente consegue pagar na RX 5500 XT de 8 GB, que tá R$ 531,10, e calcular a diferença de porcentagem entre esses valores. Bom, para facilitar a minha vida, né, não ficar perdendo tempo, eu fiz essa conta aqui no site, né, que tem uma calculadora de porcentagem online, no site 4Devs. E a gente consegue verificar que de R$ 429,93, que é o valor da RX 580, para R$ 531,10, a gente tem um aumento percentual, né, ou seja, a gente tem uma diferença de porcentagem de valores de 23,5%. Ou seja, em comparação à RX 580 de 8 GB da 51 RISC do AliExpress, a RX 5500 XT deveria ser 11,5% mais barata, pelo menos para estar num custo-benefício equiparado à RX 580 de 8 GB. Então, basicamente, a RX 5500 XT, para ter o mesmo custo-benefício da RX 580, deveria ser em torno aí de R$ 61 mais barata. Um detalhe, né, que se a gente levar em consideração o valor das outras lojas que a gente ainda não testou, né, que a gente não pode assegurar a qualidade, aí que a RX 5500 XT fica no chinelo em questão de custo-benefício. Mas, Fafá, eu comprei a RX 5500 XT, eu saí no prejuízo? Cara, não saiu. Só que, se a gente analisasse custo-benefício, a RX 580 de 8 GB, apesar de ser uma placa um pouco mais fraca, em relação de valor compensa mais, beleza? Um ponto a mencionar. Porém, na hora de comprar a sua placa de vídeo, você pode analisar também por uma outra ótica, ou seja, por uma outra lógica, que é a lógica bem simples também que a gente aplica às vezes. Tipo, eu tenho um pouquinho mais de grana, eu posso comprar uma placa de vídeo melhor, aí eu posso comprar a RX 5500 XT. Você pode usar essa lógica também para adquirir ela. Pronto, não tá errado. Porém, com o olhar, né, de uma pessoa que está acostumada a testar a placa de vídeo, trabalhar com hardware, eu considero, por exemplo, que a RX 5500 XT ela tá mais ou menos nesse mesmo patamar mesmo da RX 580. Se eu fosse optar por uma placa de vídeo um pouco mais forte num preço próximo, eu optaria pela GTX 1660 Super 6 GB, que ela já é uma placa de vídeo, né, que já tem um outro nível de performance, ela já te leva para outro patamar de gameplay, né? E ela tá R$ 660 sem desconto, com desconto 605. E tem um detalhe, né? Se a gente comparar, por exemplo, a RX 580 versus a GTX 1660 Super, a gente tem 43% a mais de performance entre a RX 580 e a GTX 1660 Super. Esses 43% a mais de performance da GTX 1660 Super já vai fazer, né, essa placa ser uma placa de vídeo de outro patamar. A gente está falando de outra categoria, que é uma placa de vídeo que vai rodar quase todos os jogos no Ultra em Full HD. Algum jogo ou outro ali vai ser no alto. E assim, raros jogos mal otimizados você vai ter que abaixar mais o gráfico. Mas poucos jogos mesmo. E se a gente voltar os olhos aqui para 1660 Super versus a RX 580 e fazer uma análise de custo-benefício entre elas, a gente consegue ver que a 1660 Super é 43% mais forte. E na prática, ela é 40,84% mais cara que a RX 580. Ou seja, comprando a GTX 1660 Super da G-Shu, você vai ter mais custo-benefício do que adquirindo uma RX 580. Basicamente, com a GTX 1660 Super, você vai estar pagando 3% mais barato do que uma RX 580 por performance, né, por desempenho. Então, pessoal, a gente pode avaliar essa questão das placas de vídeo com várias outras óticas e variáveis. Por exemplo, a questão da qualidade, ela pode variar de acordo para a pessoa. A pessoa pode falar que uma placa de vídeo compensa mais porque está sendo vendida por tal loja, ou que ela compensa mais porque é mais fria. Mas em termos de performance bruta, a RX 5500 XT não é o maior custo-benefício do mercado na categoria dela, perdendo para a RX 580. E a gente também acabou de demonstrar, né, que se você tiver um pouquinho mais de grana, da RX 580 já compensa você dar um salto para a GTX 1660 Super. Aí fica a critério, né,
do seu bolso também. Bom, em todo caso, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Vou deixar na descrição o link de todas as placas de vídeo que eu citei. De qualquer maneira, cara, qualquer uma das placas que você comprar, você vai estar bem servido. Todas elas, se a gente levar em consideração o histórico do passado do mercado, estão num preço bom, mas é claro que eu não poderia deixar de fazer essa análise. Olha, se você gostou do vídeo, tirou a dúvida sua, cara, você tem um compromisso comigo agora. Agora você tem uma dívida comigo e você paga ela se inscrevendo no canal. Zoeiras à parte, tenha um ótimo dia, um abração e até mais. E se inscreve aí mesmo, velho. Tamo junto.